Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 19 de julho. Polícia Federal prende terceirizados do aeroporto de Guarulhos, acusados de participar de organização criminosa que fazia tráfico internacional de drogas. A Polícia Civil faz operação contra a grilagem de terras e advogados, empresários e até um ex-administrador regional são presos no Distrito Federal. Cuiabá para de aplicar vacina contra a BCG, que protege contra a tuberculose, por falta de doses. E ainda, o restaurante paulista, que ocupa o 7º lugar na lista dos 10 melhores do mundo. Agora no Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal prendeu 15 funcionários terceirizados do aeroporto de Guarulhos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, eles colocavam as malas com as drogas direto no porão do avião, escapando do raio-x e da fiscalização da polícia. Ao todo, são 23 mandados de prisão. A Natália Ariede tem as informações. Desses 23 mandados de prisão, 18 são para funcionários do aeroporto. E até agora, 15 pessoas foram presas. Essa operação também inclui busca e apreensão em 24 endereços. Aqui da capital paulista, também de Guarulhos, na região metropolitana, Praia Grande, na Baixada Santista e em Sorocaba, no interior. E de Sorocaba, a gente mostra uma imagem que chamou bastante atenção. Os policiais chegaram até a mansão do chefe da quadrilha. E o chefe da quadrilha, que também está com mandado de prisão, está foragido. Eles acreditam que esteja em Portugal. E no subsolo dessa mansão tem ali uma área de lazer, né? E um bunker que, segundo a polícia, seria usado para esconder droga. As investigações dessa operação começaram lá em 2021, quando a Polícia Federal começou a juntar os pontos entre apreensões de drogas pontuais. E o esquema descoberto chama atenção por contar com o envolvimento de pessoas que deveriam estar nessa área, né, tão fundamental do aeroporto para trabalhar, mas acabaram envolvidas num esquema internacional de tráfico de drogas e, diga-se de passagem, é um grande esquema, né? A Polícia Federal, em conjunto com as polícias de outros países, apreendeu quase 900 quilos de cocaína em 9 ações diferentes. Essas 9 ações aconteceram 3 no aeroporto de Guarulhos, 2 em Lisboa, capital de Portugal, 3 em Amsterdã, capital da Holanda, e 1 em Frankfurt, na Alemanha. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de 53 milhões de reais em contas bancárias, também aplicações financeiras, e determinou ainda o sequestro dos bens, imóveis e veículos dos investigados. E, segundo a análise da polícia, né, isso mostra um esquema diferente do que se costuma ver, usando cada vez menos as pessoas chamadas mulas para fazer esse transporte das drogas e, pelo contrário, né, uma outra estratégia aí envolvendo pessoas que circulam, portanto, em áreas estratégicas, em áreas que são de confiança e que deveriam ser de segurança. A Polícia do Rio cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra o rapper Felipe Ret. O músico é investigado pelo crime de tráfico de drogas. Ret estava num hotel em Angra dos Reis e foi conduzido para uma delegacia no Rio. De acordo com a polícia, os agentes encontraram drogas num dos endereços ligados ao cantor. O celular dele foi apreendido. No fim de junho, Ret fez uma festa de aniversário onde teria distribuído maconha aos convidados. O rapper chegou a publicar imagens nas redes sociais mostrando os cigarros num balde. Os agentes também fizeram buscas na casa de shows onde aconteceu a festa. À tarde, a assessoria do rapper divulgou uma nota onde afirma que Felipe Ret estava em Angra dos Reis com a família para um período de descanso e que ele já se declarou usuário de maconha. Na nota, a assessoria diz que na delegacia foi lavrado um termo relativo à posse da droga. Em Iguapé, no Vale do Ribeira, em São Paulo, comunidades indígenas se mobilizam para lutar contra a invasão de terras. Os índios pedem na justiça a expulsão de ocupantes ilegais. Essas casas foram construídas bem próximo à aldeia Itapuã. Segundo os líderes indígenas, os imóveis foram erguidos em lotes vendidos irregularmente, já que todas as aldeias da cidade estão em terras delimitadas pela FUNAI. Mesmo com a delimitação da FUNAI, houve essa invasão por parte do loteamento ilegais. Ao longo do tempo, a gente percebeu que tinha muitas casas e que houve muito a venda de loteamento. Então, com isso, a gente vem informando a FUNAI também para que ela possa
interferir nessa venda de loteamento. Estou preocupado hoje, porque o Branco está tomando muito da nossa terra. Em 2020, a comunidade indígena tentou uma mediação com o dono do loteamento. A reunião aconteceu junto com o Ministério Público Federal. Na reunião, os indígenas pediram ao dono do loteamento que parasse com as vendas de terras pertencentes às aldeias, que não aconteceu. O Ministério Público Federal e a Comissão Guarani entraram com uma ação na Justiça para garantir o direito territorial da comunidade indígena de Itapuã. É uma ação para, num primeiro momento, congelar essa situação, então não permitir novas vendas de lotes, novas edificações, novos desmatamentos, e no segundo momento, de fato, retirar essas casas e não permitir que seja vendido mais nenhum lote, né? E a gente teve, infelizmente, uma primeira decisão desfavorável, mas a gente está trabalhando, tanto a assessoria dos indígenas quanto o Ministério Público Federal, para reverter essa decisão e garantir que os direitos indígenas sejam respeitados. A ação é uma esperança para os índios, que querem resolver a questão sem conflitos. Nosso povo guarani hoje ela cuida da natureza, principalmente das matas que restam aqui no nosso município, então a gente vem se preservando para isso, então isso que a gente vem lutando para manter essas matas, principalmente as nascentes que existem na nossa aldeia. Juliana diz que as novas gerações estão preocupadas e em alerta para não perder as terras já conquistadas. A gente não pode morar na cidade, na verdade. É o nosso costume morar nessa floresta. Por isso a gente se preocupa muito. A gente tem medo de perder a terra, os rios, principalmente os animais. Isso é muito preocupante. Segundo o representante da comunidade caiçara, as famílias apontadas como invasoras ocupam a área no mínimo há 200 anos e lá nunca houve a presença de índios. Ele afirma ainda que a FUNAI invadiu as terras do perímetro urbano de Iguapé usando os índios e a delimitação aplicada não respeita os limites constitucionais. Empresários, advogados e um ex-administrador da região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal, foram alvos hoje de uma operação da Polícia Civil que investiga grilagem de terra. 7 pessoas foram presas. O helicóptero da Polícia Civil rondou cedo a área do Morro da Cruz, em São Sebastião. Local alvo dos criminosos que realizam há mais de 10 anos grilagem de terras, segundo as investigações. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão em São Sebastião e no Gama, e 7 mandados de prisão preventiva. A Polícia Civil investiga desde o ano passado 3 organizações criminosas que comandavam um suposto esquema de parcelamento irregular de terras. Chefes da quadrilha foram presos na operação de hoje. Entre os investigados estão advogados, empresários e funcionários da administração pública, incluindo um ex-administrador de São Sebastião, que não teve o nome revelado pela polícia. De acordo com as investigações, os grileiros, com a ajuda de comparsas, invadiam as terras no Morro da Cruz e Zumbi dos Palmares. Aí faziam parcelamento irregular e depois vendiam os lotes para moradores, entre 40 e 70 mil reais cada um. Mas para dar um ar de legalidade ao esquema, a organização criminosa criou esse cartório aqui em São Sebastião, que segundo a polícia é ilegal. Nele, os criminosos fabricavam documentos falsos que passavam os lotes para os nomes dos compradores. Lá, eles faziam reconhecimentos de firma e autenticação de documentos de forma ilícita. Eles não têm poder para isso. Depois que as terras eram vendidas para os moradores, apareciam os verdadeiros donos. O GDF, por exemplo. O governo fez algumas derrubadas para recuperar os lotes, de acordo com a polícia. Quando vem o maquinário do GDF para fazer essa derrubada, eles que sofrem prejuízo. Os líderes já grilaram a área, já fracionaram, já venderam, já oferiram milhões e estão morando longe. O grupo criminoso movimentou 20 milhões em 5 anos. E lavava os valores em empresas fantasmas, como academias de fachada e lojas de carros, como essa, alvo de buscas na operação de hoje, e usava contas de laranjas. A polícia apreendeu carros de luxo e caminhonetes usadas pelos investigados. A justiça determinou que 12 pessoas sejam monitoradas com o uso de tornozeleira eletrônica.
Todos os presos e investigados vão responder por lavagem de dinheiro, parcelamento irregular de solo urbano, organização criminosa e crimes ambientais. Ainda no DF, um menor de idade foi baleado por um policial ou por uma policial militar ontem num posto de combustível perto da torre de TV. Segundo a PM, o menor recusou a abordagem e correu na direção dos policiais armado com uma faca. Nas imagens é possível ver o adolescente andando rápido pela lanchonete do posto de combustíveis. Segundo testemunhas, ele tinha uma faca na mão. Depois ele passa pelo lado de fora e rasga o toldo de proteção. Clientes e comerciantes do posto contaram que o menor estava alterado e fazendo ameaças. O segurança do posto então acionou a polícia militar. Teve uma hora que eu verifiquei que ele estava com a faca. Ele estava portando uma faca. Aí eu liguei para a viatura, pedi apoio. Os policiais vieram, foram falar com ele e eu avisei das policiais que ele estava portando uma faca. Uma equipe da Polícia Militar chegou e tentou contato com o adolescente. Segundo a PM, ele não aceitou a abordagem, pulou uma mesa e correu em direção aos policiais com a faca na mão. Foi aí que a policial atirou contra o menor. Ele foi atingido no abdômen e caiu no chão. O adolescente foi atendido por uma equipe dos bombeiros e levado para o hospital de base. Segundo a Polícia Militar, ele passou por cirurgia e está se recuperando. Os policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia também foram chamados e levaram os envolvidos para depor na delegacia. O posto da Torre funciona 24 horas e fica na área central de Brasília, no setor hoteleiro sul. Uma região cheia de prédios comerciais, shopping e hotéis com movimento o dia todo. No local tem várias câmeras de monitoramento e vigilantes. Mesmo assim, o posto é conhecido pelo histórico de confusões. Os funcionários da lanchonete e do posto preferiram não gravar entrevista, mas contaram que o adolescente já tinha aparecido aqui no posto outras vezes e causado problemas. Eles disseram também que crimes como assaltos, por exemplo, são comuns nessa região. O Pedro é taxista e está todo dia no ponto de táxi que fica ao lado do posto. Ele conta que já presenciou várias situações. Garrafada, faca, tapa, se vê sempre isso aí. Eu vejo muito que tem muito movimento da droga aí no meio. Não sabe a droga, a bebida junto, é isso aí que causa tudo isso aí. E clientes de um restaurante coreano na região central de São Paulo viveram momentos de terror na noite de ontem. Bandidos invadiram o lugar e mantiveram pelo menos 7 pessoas reféns, entre elas idosos e até uma criança. E durante essa confusão ainda teve troca de tiros entre os ladrões e um vizinho do restaurante. Um bandido acabou morto. Hoje cedo, o assunto entre moradores e comerciantes era a noite violenta. A viela do Bom Retiro amanheceu com o vidro do carro estilhaçado por um tiro, o pneu furado por outro e roupas sujas de sangue no chão. Esse manobrista estava na esquina bem na hora em que tudo aconteceu. Eu escutei os tiros aí corri pra dentro. Somente. Quantos tiros? Rapaz, foi muito isso. Não deu para contar, não. Ontem, por volta de 6h30 da tarde, ainda era cedo, tinha poucos clientes jantando aqui dentro, quando 4 bandidos armados entraram e mantiveram 7 pessoas reféns, entre funcionários, cozinheiros e clientes, com uma criança. Ele vai passar mal e as coisas começam a complicar para você. A negociação de policiais da rota com o bandido durou 1h30. Essas imagens foram gravadas pela polícia dentro do restaurante. Fernando! Primeiro, o criminoso é convencido a liberar uma mulher com uma criança. Depois, um idoso, dono do restaurante. A negociação terminou quando o assaltante se rendeu. As vítimas liberadas correram para abraçar os parentes que acompanharam tudo na calçada. No mês passado, teve uma história parecida num restaurante japonês na rua José Maria Lisboa, nos Jardins. Bandidos renderam clientes que estavam na porta, à espera de uma mesa. Um policial que estava de folga ali perto atirou. Aí começou um confronto com os ladrões. As pessoas tentaram se proteger no chão e atrás de um carro estacionado. Foram muitos tiros. Um criminoso se feriu, mas conseguiu fugir de moto. O outro também escapou. As marcas do terror ficaram em 3 carros parados na rua. Nos 2 casos, cidadãos se viram no meio de um tiroteio. Um susto tremendo que acende a discussão sobre a responsabilidade no uso de armas.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que registrou o caso como roubo, legítima defesa, homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e que a polícia investiga todas as circunstâncias. Explicou ainda que o homem que reagiu e baleou os bandidos apresentou o registro da arma e a documentação de colecionador. As armas dele e dos ladrões foram apreendidas. Em Pernambuco, um rapaz de 24 anos está preso suspeito de envolvimento na morte dos pais e da irmã. A Juliana Nascimento foi a Carpina, na zona da Mata do Estado, e acompanha esse caso. Olá. As investigações começaram na tarde de ontem, quando agricultores localizaram um carro queimado na zona rural de Nazaré da Mata, zona da Mata Norte do estado. De acordo com o delegado que investiga o caso, Pedro Leite, os peritos encontraram 3 corpos queimados dentro do veículo. Ainda de acordo com o delegado, Thales Emanuel Medeiros da Cunha, de 24 anos, foi ao local e reconheceu o veículo da família e disse que o pai, a mãe e a irmã estavam desaparecidos. Durante uma perícia na casa da família, na noite de ontem, os policiais encontraram sangue em alguns objetos do imóvel. E de acordo com o delegado, o rapaz confessou que contratou criminosos para simular um roubo na residência. Ele só não deu detalhes sobre esse assalto, nem explicou o que levou os assaltantes a matarem os pais e a irmã de Thales. Thales Emanuel foi preso por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O pai de Thales, mototaxista e mestre de obras, tinha 49 anos. A mãe, uma costureira, 56, e a irmã, uma jovem de 18 anos. Estamos aqui em frente à casa da família, que fica no bairro do Cajá, em Carpina, onde há pouco aconteceu uma perícia papiloscópica, os peritos buscando identificar digitais para saber quem mais participou desse crime junto com o Thales. Juliana Nascimento, para o Brasil TV. Thales Emanuel passou por audiência de custódia e o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu converter a prisão em flagrante para prisão preventiva. Nós não conseguimos contato com a defesa do acusado. A vacinação contra a Covid em crianças de 3 e 4 anos avança aos pouquinhos no país. Hoje, mais 2 capitais começaram a aplicar a primeira dose nessa faixa etária, Natal e Florianópolis. Em Pernambuco, a campanha começa em cidades da região metropolitana do Recife pelas crianças de 4 anos. Já na cidade de São Paulo, a vacinação nessa faixa etária começa amanhã, mas inicialmente apenas para crianças com deficiência, comorbidades e também indígenas. A Prefeitura de São Paulo disse que espera receber mais doses do Ministério da Saúde para ampliar a campanha para todas as crianças de 3 e 4 anos. A vacina BCG, que protege contra a tuberculose, está com estoque reduzido por todo o país. Quem for aos postos de Cuiabá já não encontra mais o imunizante. E a Nara Garcia. Oi, Lilian, boa tarde. A Prefeitura de Cuiabá anunciou que a partir de hoje o município está sem o imunizante BCG por tempo indeterminado. A central de distribuição das vacinas que são enviadas pelo Ministério da Saúde em Mato Grosso nos informou que também não tem estoque do imunizante para ser distribuído na capital. A vacina da BCG é aquela que deixa uma marquinha no braço na maioria das pessoas e uma importante proteção contra a tuberculose, principalmente contra as formas mais graves da doença. O imunizante de dose única deve ser aplicado em crianças de até 5 anos, mas a recomendação é de que a vacinação aconteça ainda nos primeiros dias de vida do bebê. Segundo a Secretaria de Saúde de Cuiabá, o Ministério da Saúde já havia encaminhado um ofício anunciando a redução das remessas e alegando dificuldades na compra da vacina. Hoje, o Ministério da Saúde disse que não há desabastecimento da vacina BCG no país, mas que houve uma readequação do quantitativo passado para os estados por conta do processo de compra e entrega das doses. Segundo o Ministério, a situação deve ser normalizada até setembro. Lília. E a seguir, a imagem é impressionante. Um motociclista sobreviveu a um acidente com um ônibus no Rio de Janeiro graças ao capacete. Nosso assunto já já.
Brasil TV de volta com um anúncio da Petrobras de redução no preço da gasolina vendido às distribuidoras. A partir de amanhã, o preço médio do litro vai custar R$ 3,86, é uma queda de 4,9%. E é a primeira redução desde dezembro do ano passado. A Petrobras afirmou que a medida acompanha a evolução dos valores internacionais do petróleo e é coerente com a política de preços da companhia. Segundo a Petrobras, esse corte significa uma queda de 15 centavos por litro vendido nos postos. E a gente vai te mostrar agora a imagem de um acidente na Baixada Fluminense. É de fazer o coração dar aquela paradinha de susto. Sabe aquela expressão, nasceu de novo? Foi exatamente o que aconteceu com um motociclista em Belfor Roxo. Ele caiu debaixo de um ônibus em movimento, mas se levantou e saiu andando do local do acidente. A Lívia Torres vai contar os detalhes dessa história pra gente. Olha só essa história de renascimento. O auxiliar de costura, Alex Pérez, de 19 anos, saiu ontem de casa aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para comprar pão no bairro vizinho, em Belfor Roxo. Por volta das 7 horas da manhã, ele se envolveu em um acidente. Na esquina de uma rua, um ônibus veio em outra direção. O Alex foi arremessado para fora da moto e a cabeça dele chegou a ficar bem próxima do pneu. O chinelo chegou a voar com o impacto. Alex levou um susto, mas saiu andando dali. Chegou a ir para o hospital, fez raio-x, mas os machucados foram só na axila, nas pernas e no braço. Olha só o estado do capacete, mas foi fundamental para ele sair ileso do acidente. Nós conversamos com o Alex aqui na casa dele. Vamos ouvir o que ele disse. Tô um pouco ralado, com o ombro meio dolorido, mas estou bem. Vai ter medo de andar de moto agora, Alex? Não. Por quê? Por que não? Acho que não ficou nenhum trauma aí. Não, só agora andar mais devagar, né? Se cuidar mais, prestar atenção. A importância do capacete é pra isso aí mesmo, né? Se tu cair, bater com a cabeça em algum lugar, proteger, né? Lívia Torres, para o Brasil TV. É isso aí, Alex. O uso do capacete é obrigatório, é importante, mesmo que você vá ali, pertinho de moto. Alex esteve no hospital, fez exames, realmente está tudo bem com ele. O anjo da guarda que a essa altura está cansado, né? E a gente encerra o Brasil TV de hoje com a notícia de um prêmio gastronômico. Um restaurante de São Paulo que está entre os 7 melhores do mundo. A escolha foi da revista britânica Restaurant, que todo ano lança o ranking dos 50 estabelecimentos mais tops do mundo. O anúncio foi feito ontem em Londres. Desde 2015, no centro de São Paulo, a Casa do Porco se destacou por explorar o sabor e a variedade de uma carne que é bem popular. Não é só comida, é quase uma obra de arte. Cada prato tem detalhes minuciosos. E o que move essas delícias não está só no fogo ou no vapor, mas também em cada um dos pontos do restaurante no centro de São Paulo. A carne de porco é o carro-chefe desse lugar, como você deve ter percebido. Ela é mais barata que a de boi, que a de frango, por exemplo. Só que os donos desse lugar, um casal de chefes renomados, resolveram levar essa carne mais barata para outro patamar. Por isso, em 2015, eles decidiram criar muitas outras caras e muitos outros sabores disso tudo. Desde então, por aqui a gente tem, panceta com calda de goiabada, tartar de porco, sim, carne crua, que eles são autorizados a comercializar, e até sushi. Por semana, 2 toneladas de carne de porco ganham toques deliciosos nas criações dos pratos da casa. E tanta criatividade assim transformou o restaurante paulistano em referência mundial. Ele foi considerado o 7º melhor do mundo, de acordo com o tradicional ranking britânico, que é divulgado todo ano. A revelação foi ontem em Londres. Os donos, os chefes Jefferson Rueda e Janaína Rueda, ainda estão por lá e conversaram com a gente pela internet. A carne de porco, como eu nasci no interior de São Paulo, ela sempre esteve presente na minha vida, tanto na minha família, nos finais de anos, Páscoa, Natal. E antes de ser cozinheiro, eu fui açougueiro dos meus 15 anos até os meus 18 anos. Na verdade, eu percebo que o trabalho que eu e a Janaína fizemos foi fazer o suíno novamente ser chamado de porco. A cozinha que eu pesquiso
desde sempre, desde que eu me entendo por gente, é a cozinha do centro de São Paulo, que é essa cozinha de imigração. Então, quando a gente junta esses dois polos, né, que é a cozinha do interior com a cozinha cosmopolita, se deu e resultou aí na Casa do Porco, que é um restaurante de cozinha brasileiro. No ano passado, o restaurante conquistou a 17ª posição no ranking mundial. E em 2019 foi o 39º. Uma prova de que a carne de porco tem conquistado cada vez mais o gosto dos clientes. É um prêmio de todos nós. A Casa do Porco recebe pessoas de todos os níveis econômicos, um banquete gastronômico que hoje é o carro-chefe da casa, nem que for por um sanduíche, né, da janela. Ele é o restaurante dos 50 mais acessível do mundo. Então, isso é o mais importante de estar na lista dos 50 melhores do mundo pra gente, né? É o acesso. Deu fome, né? Outros 3 restaurantes de São Paulo, também um do Rio de Janeiro, estão entre os 100 melhores do mundo. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você, bom jantar e até amanhã.